a gente tá passando até por um momento, até fazendo aqui o gancho da reforma tributária, que eu acho que é essencial quando a gente fala. Até pro corretor, tá? Até pro especialista, pelo seguinte, a sucessão hoje em dia já é muito difícil. Acho que todo mundo tem uma história de um inventário que nunca terminou, né? Poxa, meu tio, minha tia, meu avô e tal. Agora você imagina, isso porque a gente tem imposto que hoje em dia é até 8%. Em alguns estados. São Paulo, por exemplo, 4% de imposto. É uma alíquota fixa. Mas isso vai mudar. Isso está mudando já, né? Então, até o pessoal de São Paulo fica bastante alerta com a questão do imposto, tá? Então, o que acontece hoje em dia? Com o imposto... Já tá difícil com o imposto assim, né? Imagina quando aumentar. Imagina quando esse custo aí dobrar, por exemplo. 16%, por exemplo, né? Então, o que a gente passou com a questão da reforma? Que muito se fala da reforma com relação à alteração de impostos, com relação ao custo do dia a dia, assim, de consumo, né? Mas pouco se fala da sucessão. Pouco se fala, mais ou menos, que agora tem pipocado bastante nos jornais. A questão do planejamento sucessório. Né? E aí, o que aconteceu com a reforma tributária? Ela mudou muito. Na verdade, ela foi um start. Ela foi a primeira de muitas mudanças que vão acontecer daqui pra frente, né? Então, foi lá em dezembro do ano passado, 2023, teve a aprovação da reforma. O que aconteceu com relação especificamente à sucessão? E aí a parte que interessa, né? É o pessoal que tá pensando, tá querendo estudar sobre sucessão. O que mudou com relação a isso? A lei estabelece agora que a alíquota de imposto de sucessão, ela tem que ser progressiva. Porque o que acontece hoje em dia no Brasil? Lá, o Senado Federal tem uma portaria, tá? Que estabelece que no Brasil a alíquota de imposto vai ser de 2% a 8% do patrimônio de uma família. Ponto. Cada estado tem o direito de escolher a sua alíquota. O que aconteceu no Brasil depois disso? Essa portaria é de 92. Universos paralelos extremamente diferentes. Às vezes, no mesmo inventário, a gente tinha um imóvel que era pago numa alíquota de 4%, outro de 2%, outro de 8%. Nossa. E você imagina que loucura. O que acabou acontecendo? Uma guerra fiscal entre os estados. Por quê? Porque se eu posso fazer a minha sucessão num estado que cobra 2% de imposto, né, o caso do Amazonas, por que eu vou fazer no Rio de Janeiro, que cobra até 8%? Começou a acontecer uma movimentação muito grande nesse sentido de se planejar para reduzir em 1/4 o valor. Gente, é muita coisa, né? É uma diferença muito grande para todo mundo, né? Não é só para quem é milionário, é para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Veio a reforma e se estabeleceu que a alíquota deve ser progressiva, tá? Então, vários estados no Brasil já estão aí intimados a alterar a sua lei, que é o caso de São Paulo. Não sei se vocês viram, mas São Paulo está aí com um projeto de lei novo, estadual, para estabelecer uma alíquota de 4% a 8%, assim como é o Rio de Janeiro. Então, nessa brincadeira, uma grande parcela de pessoas já vai dobrar... Vai dobrar, né? O valor pago a título de imposto. Então, também fica aí uma dica para quem é corretor. E já tem um cliente que realizou, né, uma apólice e tal, talvez repensar. Revisitar ali e antecipar com tudo isso que você está trazendo pra gente, né? Totalmente, porque assim, não é só para quem ainda não pensou, é para quem já pensou também. Perfeito. Mas já pensou considerando uma alíquota que vai ser metade. Né? Então, o impacto é muito grande. Então, assim, essa lei, ela é um projeto de lei que ainda não foi aprovado, mas tá caminhando. Tá caminhando. E tá ficando mais próximo. Então, assim, a gente não sabe quando ela vai ser aprovada. Pode começar, sim, daqui em 2025, né? Então, é uma mudança pra gente pensar com urgência. Letras garrafais neon piscantes, né? Tem que pensar, tem que pensar. E se a gente conseguir antecipar, né, com essas ferramentas de partilha, doação ou holding, a gente consegue garantir o imposto de agora. Então, assim, essa família, ela vai conseguir garantir esse imposto de agora. E aí, também, pensando na questão do seguro de vida, falar sobre esse assunto, trazer essa questão, né? Acho que ser consultor, ser especialista, ser a pessoa de confiança daquela família tem muito a ver
também com, olha, temos aqui um ponto de atenção. A gente já fez lá, né, o seu seguro, porém, a gente tem ali uma mudança. Então, revisitar nesse momento, eu acho essencial. Estratégico, né? Muito bom.